conectaram. Bem-vindos aí à nossa sexta edição do Papo sobre Cartas dos Gestores. Temos aqui hoje 5 gestores bacanas, de estratégias diferentes, barra complementares, e vai ser bem bacana poder passar por cada uma dessas estratégias com os gestores fazendo aquele resumão lá em 10 a 15 minutos do que eles escreveram nos seus respectivos comunicados aí mensais ou trimestrais, e também fazendo eventuais complementos que eles tenham pensado, avaliado depois que escreveram. É, Perguntas do chat aqui. Se der tempo, se o gestor for econômico na palavra, conciso e certeiro, se não usar os 15 minutos, a gente pega aqui perguntas do chat e eu faço para o gestor, tá bom? Então, é um formato aí que a maioria deve estar acostumado. Eu vou começar aqui, pessoal, como de praxe, trazendo aqui um breve resumo sobre como foi a performance dos fundos ao longo do último mês e principalmente mostrar aqui janelas de 12, 24 e 36 meses, tá? Eu não consegui colocar no PowerPoint hoje, então eu vou mostrar aquela minha planilha de Excel mesmo que eu uso, um pouco aqui da performance dos fundos, tá? Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Começar pelos fundos de crédito, tá? Mostrando aqui os dados agregados, eu não vou falar de fundos específicos, eu vou falar só dos dados agregados, tá? Então, ao longo de agosto, o agregado dos fundos de crédito de liquidez mais curta aqui, D0, D1, inferior a D mais 2, rodou bem. Os fundos de crédito tiveram uma performance bem ruim no primeiro trimestre, bem concentrada ali em janeiro, fevereiro. Aí março teve mais uma porrada que foi light. E ao longo dos meses seguintes, teve um estresse ali em abril, ele, o mercado como um todo veio abrindo, né, o spread de crédito, muitos gestores tomando resgate, com isso botando a pressão vendedora em debêntures, letras financeiras, e isso acabou prejudicando os fundos. Se que a gente passou desse momento aí, né? Nós vemos aí, temos visto alguns fundos já com o terceiro, quarto mês bem acima do CDI. Você vê aqui um retorno mediano e média e mediana muito parecidas aqui, né? De 1,34 para fundos de liquidez curta. Não é um negócio muito comum. Na verdade, isso aqui é um pouco da volta do excesso de pessimismo que nós tivemos no mercado aqui recentemente. Então, no agregado, foi um mês aqui bom, né? 1,34 na mediana dos fundos contra 1,14 do CDI. Lembrando que isso aqui é uma amostra minha, tá? Uma amostra particular aqui, tem mais ou menos 110, 112 fundos. Isso aqui não contempla todos os fundos da indústria. Eu não tenho a população dos fundos de crédito com liquidez inferior a D mais 2. Eu tenho uma amostra que eu acompanho, que é uma amostra não desprezível, né? Mais de 100 fundos. Então, a imensa maioria dos fundos aqui bem no mês, mas quando a gente vai para ano e 12 meses, e até mesmo 24 meses, mas pegando aqui ano e 12 meses, a gente vê que entre 40% e 50% dos fundos somente está acima do CDI. A imensa maioria aqui, abaixo do CDI, ainda sofrendo, lambendo as feridas aí dos meses de janeiro, principalmente, que Americanas e depois ali, Light machucaram em março também, tá? No repeteco, pessoal, nada de diferente com relação ao mês anterior. Quando a gente vai para os fundos com liquidez um pouquinho mais ampla, né? De entre acima de D mais 2, né, e abaixo de D mais 46, nós vemos aqui, na maioria dos casos, fundos de crédito high grade, mas tem um ou outro aqui na amostra que tem uma carteira mais pulverizada, mais recheada de crédito high yield, né, crédito mais arrojado. Mas a imensa maioria aqui nós estamos ainda no universo do entre high grade, né, títulos mais conservadores e títulos com um pouco mais de risco, tá? De ver que por ter mais risco nessas carteiras e por ter menos caixa, né, enquanto nos fundos D0, D1, nós vemos lá um caixa que varia de 30% a 50%, aqui o caixa dos fundos já fica mais ali entre 10% e 30%. Acho que 30% é até um número bem alto, tá? Entre 10% e 20% mais ou menos. O resultado é que quando vai mal, sofre mais, mas quando vai bem, pega mais esse beta aí do mercado, e é o que a gente viu aqui no mês de agosto, né? Os fundos aqui, tanto na média quanto na mediana, subindo aqui perto de 1,50 contra o CDI de 1,14. Então, mais um mês bom aqui para esses fundos, também voltando à recuperação. Se formos olhar aqui o ano e 12 meses, um número meio parecido com os dados anteriores dos fundos mais curtos, entre 40% e 50% dos fundos, aliás, entre 60% e 50% dos fundos abaixo do CDI.
e vamos ver, tem uma recuperação boa desses fundos aí também. Aqui a amostra é meio parecida em termos de números, né? Cento e poucos fundos. Quando a gente vai para os fundos com prazo de resgate maior, e aqui nós estamos falando acima de D mais 45, aí sim tem uma predominância grande de fundos de crédito high yield aqui, tá? E eu tenho uma subquebra aqui, né? Eu tenho fundos entre D mais 45 e D93, D45 e D90, basicamente, tá? E os fundos com liquidez acima de D90. Dá para ver aqui que os fundos com prazo inferior a D90 foram significativamente melhores ao longo do mês do que os fundos com prazo de resgate maior. Por quê? Porque aqui nesses fundos com prazo de resgate maior, aqui está acima de D90, tem D120, D180, D360. Nós tivemos alguns fundos com evento de crédito ao longo do mês, tá? Eu vou dar um filtro aqui, eu vou só mostrar para vocês alguns, tá? Notadamente, o que poluiu aqui bastante o mês foi o fundo Quasar Crédito High Yield, né? Esse fundo aqui teve um evento de crédito bastante relevante aqui nos últimos 2, 3 meses. Só em agosto ele teve 17,4 de queda, tá? É um fundo bem pequeno, pessoal, um fundo aí que um PL inferior a 150, 200 milhões de reais. É um fundo mais restrito, mas como essa amostra minha aqui, ela é uma média aritmética, uma média ponderada, a mediana ali acabou, a média e a mediana acabaram sendo poluídas, tá? Outro fundo que também machucou aqui essa média e prejudicou a mediana foi Empirica Lotus, né? Os fundos da Empíricas, tem vários aqui, né? O Lotus, o Impacto, o Lotus High Yield, também passaram por eventos fortes de marcação a mercado aí. O Lotus IPCA está com 6,40 negativo no ano, né? Em 12 meses foi para -3. Os outros fundos aqui, né? O Lotus High Yield também está caindo 10 no ano e 12 em 6 meses, e 5,5 em 12 meses. Isso aqui acaba prejudicando também a amostra, tá? Então, só para dizer para vocês que não foram eventos generalizados, não teve uma piora estrutural do mercado como um todo, mas temos aqui um ou outro fundo que tem sido penalizado pela marcação ao mercado, levando a média e a mediana aqui dos fundos com prazo de resgate maior a ficar abaixo do CDI, né? A mediana agregada, todo mundo aqui, foi 1,36 no mês. Eu preciso checar esse número aqui. É que aqui é média, tá certo. A mediana foi 1,36, mas se a gente quebra nesses dois clusters aqui, vemos que os fundos com prazo de resgate acima de 90 sofreram mais. Por fim aqui, eu já estou atrasado, vou acelerar. Multimercados, tivemos um mês ruim no agregado, tá? Os gestores sofreram aí no mês com essa piora dos ativos de mais risco, vimos o Bovespa caindo aí mais de 5%. Os juros abriram, né? Notadamente os juros mais longos sofreram. Aqui a gente pega os índices IRFM, eles nem sofreram tanto, porque o duration dele é um pouquinho mais curto, mas se a gente vai para os índices que têm duration mais longo, como o IMAB e o IMAB5+, te vê que os resultados foram bem ruins no mês, né? O IMAB5+, tem um prazo médio aqui de duração bem mais longo, a gente vê que ele sofreu, tá? Então, o resultado de juros abrindo, bolsa caindo, e o dólar aqui se valorizando, né? O dólar subiu 3,80 no mês, fez com que o famoso kit Brasil andasse contra, e alguns gestores que estavam com uma posição um pouco mais otimista nas carteiras, com posicionamento mais otimista, acabaram sofrendo, tá? De modo que a mediana ficou aqui no 0 a 0 e a média ficou em menos 0,27 no mês, tá? Aqui tem quase 280 fundos multimercados, é, poucos ficaram acima do CDI no mês, né? 15% só dessa amostra ficou acima do CDI. E se a gente vai aqui para 12 meses, aliás, 12, 24 e 36, que eu estou sublinhando aqui, né? A gente vê que nessas três janelas, os fundos estão abaixo do CDI, tá? É uma janela bem ruim para os multimercados. Após um ano de 2022 forte ali, principalmente para os fundos multimercados macro, a foto atual de 12, 24 e 36 está prejudicada. A gente vê aqui em 36, 24,7 contra 28 do CDI, em 24 meses, 20% da mediana contra 25 do CDI, e em 12 meses, 9,2 contra 13,5 do CDI. Então, no agregado aqui, né, a mediana dos fundos está dando
aí CDI menos 4, CDI menos 3,5 em 12 meses, tá? É uma underperformance não desprezível. Long bias, eu já passei 3 minutos aqui, vou acelerar. Long bias tiveram um mês inferior, a queda foi menos pior do que a do Ibovespa, como era de se esperar. A mediana aqui caiu 4,14 contra 5 do Ibov e 7,4 do Small Caps. Também, se nós olharmos aqui 12, 24 e 36, nessas janelas todas, os fundos estão perdendo do Ibovespa, o que é um negócio inusitado, inesperado e que magoa muitos investidores aí, né? O que se espera dos fundos long bias é que quando a bolsa tenha períodos ruins, eles protejam mais, né? E não é o que aconteceu. Se a gente olhar aqui contra o Ibovespa especificamente, eles não defenderam mais do que o índice, né? Eles, em 24 meses eles caem mais. Contra o small caps, de fato, né? Eles conseguiram defender muito mais. Mas contra o índice Ibovespa, sofreram mais aí. E para finalizar aqui, pessoal, os fundos long only, no agregado também, tiveram um mês, deixa eu ajustar aqui, tiveram um mês com uma queda inferior aliás, caiu menos do que o Ibovespa, né? É, conseguiram defender um pouco aqui, mas também não foi tanta coisa, né? 5,09 contra 4,9 do agregado dessa amostra. É uma amostra bastante numerosa, tem 377 fundos aqui de estratégia long only, então também considerável, né? Não tem todos os fundos da indústria, mas tem bastante fundos aqui. No ano, essa mediana aqui ainda está acima do Ibovespa, mas com menos gordura. Mas quando a gente vai para 12, 24 e 36 meses, aliás, e 5 anos, tá? Essa acho que é a pior janela de underperformance dos fundos com relação ao Ibovespa que eu vi. Eu estou no mercado desde 2009, mas eu estudei o mercado anterior a 2009 também, 2005, 6, 7, 8, e eu nunca vi uma janela relativa tão ruim entre os fundos de ações e o índice Ibovespa. Dá para a gente ficar falando meia hora aqui, uma hora dos motivos para isso, mas o fato é que estão perdendo feio aqui para o Ibovespa numa janela mais longa, tá? Dito isso, eu vou passar a bola aqui para o nosso primeiro convidado, que é o André Lyon. Ele é sócio e gestor lá da Ibiúna. Ele é responsável pela estratégia de ações de renda variável da Ibiúna como um todo. Lyon, deixa eu afixar você aqui. De PIN. Me ouve? O som tá bom? Na paz. Ô, Leon, obrigado aí pela participação. O Leon é um velho conhecido. Eu aloco com o Leon, alocava, né, nas casas pelas quais eu passei, desde 2009, o famoso BRZ Long and Short Advanced, lá atrás. E com a Ibiúna também, acompanho ele desde o comecinho, lá de 2011. Enfim, Leon, por favor, a gente falou aqui, eu estou te entregando a bola 6 minutos atrasado, peço desculpa para todos os demais que também vão atrasar, mas eu vou botar um timer aqui para você, para te ajudar a guiar. O pessoal reclama que é um negócio muito tosco que eu faço aqui, mas é o que tem. 15 minutinhos para você, porra, pegar um pouco do conteúdo da tua carta, a carta mensal lá, as cartas mensais da Evilna são relativamente concisas, mas enfim, você tem aí 15 minutos para, cara, fala o que você achar mais importante da carta, se você quiser trazer pontos adicionais, fique à vontade, e se sobrar algum tempinho aí, eu pego algumas perguntas do chat para vocês, para você, e tá valendo aqui. Vou deixar esse negócio chato aqui do lado. Beleza. Não, tá ótimo. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Ibiúna como um todo, especificamente a área de ações da Ibiúna, conversar com todo mundo aqui, explicar um pouco o que a gente está pensando. Esse mês, ou na verdade os últimos meses, o que a gente tem tentado passar de uma maneira concisa assim, obviamente está todo mundo discutindo, olhando o ciclo de juros, né? O BC brasileiro aqui finalmente começou a cortar juros, mas o que é interessante que a gente está olhando isso bem de perto é que assim, esse ciclo é um ciclo diferente dos outros. Os ciclos nunca são iguais, mas esse especialmente é diferente dos outros, tá? A gente, desde 2020 para cá, os últimos 3 anos e meio, a gente passou por um ciclo econômico diferente, né? Assim, altamente inesperado e com uma amplitude muito grande, né?
Então, falando especificamente de Selic, a Selic estava lá, eu vou usar patamares aproximados, porque justamente o que importa é o formato e o tamanho, né? A gente estava lá por volta de 6, 7% de Selic, teve a Covid, teve a pandemia, a gente foi para 2, um negócio, assim, eu nunca imaginei na minha vida ver alguma coisa desse tipo, bateu em 2, aí, logicamente, tentando segurar, todo mundo viveu aquilo, não sei o que, atividade super assim, impactada. 2 anos depois, a gente viu o contrário, né? Aí, logicamente, com todos os incentivos, e eu não vou entrar em muitos detalhes, eu sei que tem um monte de gente macro aqui, então eles falam muito melhor do que eu estou mais preocupado com o impacto em ações. Mas aí a gente viu a inflação explodindo, e a gente viu Selic indo para agora, que estava 13,75. Então, o que é mais interessante para a gente agora é que finalmente a gente está indo para um processo de normalização. Tá? Hoje o ciclo do Banco Central é um processo de normalização. E aí a discussão é, bom, vai para 9, vai para 8, alguma coisa entre 8 e 10, parece que é razoável, é mais ou menos isso daí que o pessoal está imaginando. E aí, logicamente, o que importa para a gente é como é que as empresas, né, os ativos, as ações, vão se comportar nessa normalização de situação financeira, né, de condições econômicas. E o que a gente está vendo, lógico, é que, bom, depois de um aperto desse tamanho, a gente finalmente está vendo uma desaceleração econômica, não é nada relevante, mas você está tendo um freio, que é o racional, né, o esperado. O Banco Central, justamente, a teoria é o aumento da taxa de juros para desacelerar a economia, a inflação voltar a convergir. E está começando a acontecer, demorou muito mais do que a gente estava esperando, tá? Todo aquele impulso fiscal acabou dando adrenalina para a economia. A gente também escreveu várias vezes isso na carta, mas finalmente parece que está começando a bater. E quando a gente olha a PIB, a gente sempre tem que tirar a parte do agro, de indústria extrativa. Isso acaba afetando a economia, mas é um negócio muito mais indireto, né? O que importa é realmente ali a demanda doméstica, as empresas de fato aqui que são assim, grande parte do número das empresas em bolsa e que realmente representam aí o PIB doméstico, tá? E aí a gente está vendo essa desaceleração, e aí é o impacto disso nas empresas, tá? E aí o que a gente está vendo um pouco acontecer, que a gente também, aliás, a gente escreveu nessa última carta, a gente estava com a impressão, e a gente continua esperando uma correção, na verdade, né? Na verdade, quando o BC começou a cortar, a gente viu os valuations no mercado, a gente falou, puta, esse negócio aqui acho que já foi um pouco demais. Tá? Então, assim, quando a gente olha no médio prazo, a gente tem uma visão positiva, então a gente espera que, provavelmente em algum tempo do primeiro semestre de 24, então, sei lá, daqui 3, 6 meses, provavelmente, a gente vai começar a ver alguma reaceleração de atividade, as empresas sentindo alguma melhora, né? Assim, uma temperatura mais agradável, e ao mesmo tempo você vai começar a ter de fato redução de despesa financeira, custo de capital, realmente batendo, logicamente, 13,75 para 13,25 ajuda, mas não faz grande diferença. O negócio é que a gente vai ter algumas reduções de 50 bases, pelo menos é isso que está precificado na curva, e a gente acha que justamente, se vão ser 4 ou 5, na hora que isso começar a acontecer de fato, você vai ter essa redução começando a ser percebida e, de novo, você volta para uma normalidade. Tá? Na hora que a gente discute 9 ou 8% de custo de capital de Selic, as empresas conseguem viver e manobrar de uma maneira muito mais eficaz, eficiente no mercado. Tá? Então, a discussão é justamente essa. Poxa, o médio prazo parece que é bom, parece que você tem uma normalização, e, logicamente, eu sempre estou colocando isso sem imaginar que a gente vai ter alguma grande barbeiragem aqui do lado político-econômico brasileiro. Tá? Assim, as coisas, inclusive, depois, se você quiser, a gente conversa um pouco de, por exemplo, posição de Petrobras, que a gente tem um tempão. Assim, as coisas foram andando bem esses primeiros aí 8 meses já fechados. Tá? Na verdade, andaram até melhor do que as pessoas imaginavam.
do ponto de vista político e de política econômica. E aí a visão para frente, esse negócio continua, tem uma direção boa, nada espetacular, tá? A gente não tem essa visão de que você vai ter um ciclo extraordinário, agressivo, crescimento econômico fortíssimo, mas você vai ter essa normalização, o que é positivo, e aí na hora que você ajusta digamos assim, esse excesso que aconteceu, especialmente nesse segundo trimestre do mercado, do ano, a gente entra numa dinâmica que, bom, tem alguns ativos que a gente se interessa ter, que são atrativos, tem retorno e tudo mais. E aí a gente menciona na nossa carta alguns deles, e até a gente entrou em mais detalhes de Eletrobras. A Eletrobras, especificamente, depois de mais de um ano, né, de empresa desestatizada, a gente estava um pouco... Bom, quando foi feito a oferta, a gente não participou, a gente achava que era incertezas demais por um preço que a gente considerava pouco atrativo, mas passou-se um ano, então a empresa foi realmente iniciando o processo de ajuste, né, de tornar-se mais eficiente, a gente sempre acompanhando, e aí, na hora que você juntou isso com justamente esse ajuste de preços, a empresa hoje está por volta aí de R$ 35, a gente começa a ver justamente taxas de retorno reais atrativas, tá? Então, assim, é muito fácil você chegar em cenários de modelo que você consegue ter 15% de retorno real. Lógico que inclusive, assim, a gente até viu a mudança do presidente da empresa esse mês. A gente veio até com uma visão positiva, tá? Foi o presidente do conselho que assumiu o cargo, Ivan Monteiro. Ele é ex-CFO do Banco do Brasil, ex-CFO da Petrobras e depois presidente da Petrobras. Então, é uma pessoa, do ponto de vista executiva, né, de realmente administrar uma empresa, uma grande empresa com experiência, e é uma pessoa que é relativamente acostumada a, digamos assim, transitar numa empresa estatal. A Eletrobras não é estatal, não mais, mas ainda é uma empresa relevante na economia brasileira, que tem que ter um relacionamento com o governo, tá? As três esferas públicas. Então, assim, é importante, tem questionamentos que tem que ser assim, realmente acertados, e a gente acha que o cara tá fazendo, vai começar a fazer, e aí a gente olha nessas últimas 40 dias aí desde que começou, você já teve a reestruturação de Furnas sendo comunicada ao mercado, isso pelo que a gente conseguiu levantar dá quase 2 bi de NPV de crédito fiscal, você tem movimentação de carteira, né, de investimentos que eles tinham, então tinha a ES que ele desinvestiu, Copel que ele desinvestiu semana passada, isso era tudo posição completamente não essencial, minoritária, que era simplesmente um investimento financeiro para a empresa. Ele finalmente, depois de décadas, aparecia alguém lá para botar isso para fora, colocar dinheiro no caixa e tocar a vida. E a gente acha que ele vai continuar fazendo isso, além de todas as coisas de redução de custo, otimização de toda a parte estrutural da empresa, eficiência, e por aí vai. Tá? Então, assim, é uma visão, no geral, construtiva. Como sempre, a gente é muito preocupado com a parte de preço, né, de retorno. Eu quero ter um ativo que esteja no preço certo, na posição certa, com realmente uma expectativa que encaixe no cenário. E aí a gente vê que essas empresas domésticas são interessantes. Acho que deu meu tempo, né? Não consegui ver, mas não, ainda não. Então, mas acho que é isso. Não, talvez tenha uma pergunta aí, alguma coisa. Tem 4 minutos aqui. Pessoal, enquanto Boa. vocês não mandam pergunta aqui, eu vou mandar. Acho que lá na carta você comentou, né, Olion, mega resumo das principais posições. Vocês têm aumentado posições, posição em empresas domésticas. Se cita aqui Fleury, Aliança Sonai, Vamos. Também adicionaram B3 e Petrobras, é o que você está escrito aqui, e fala um pouco da Eletrobras. Exato.
O fundo, né, o Bill na Long and Short STLS, que é a principal estratégia aí que está sob sua gestão, ele roda com uma exposição líquida próxima de zero ao longo do tempo, correto? Exatamente, é muito próximo de zero, tá? Eu diria zero, tá? Mas Tá é bom. exato, correto. Explica de maneira super resumida para a gente como que você adiciona mais risco ou você reduz risco, dado que a sua exposição direcional ela fica ali perto de zero o tempo todo. Não, Isso é na uma verdade, assim, coisa. E como que você está hoje? o fundo nunca tem posição direcional, este fundo, tá? A gente tem mais dois fundos, a gente tem o IBIO na Long Base e o IBIO na Equities, que esses sim são fundos tradicionais que têm exposição direcional. O fundo Long and Short ele é um fundo neutro, tá? Então, assim, quando a gente vai lá e compra Eletrobras ou compra Petrobras, a gente shorteia alguma outra empresa, tá? Então, a ideia eu não quero correr o risco direcional de se a bolsa vai subir ou vai cair, mas eu tenho um retorno específico que é do que a gente quer correr, tá? Eu risco, vamos deixar bem claro, não é que o fundo não tem risco, ele tem risco sim, tá? Mas não é o correlacionado com a bolsa, tá? Só para ter uma ideia, o ano passado, 2022, esse fundo deu 36% de retorno, tá? Então é uma coisa assim que justamente a bolsa caiu, você teve um monte de empresa lá capotando, e a gente estava, lógico, foi um bom ano, sejamos honestos, né? Foi um ótimo ano, mas justamente é um fundo que é descorrelacionado com os outros ativos, tá? Mas a discussão é sempre essa. O que a gente vai comprar e o que a gente vai vender. E aí a gente vai lá e monta posições. Só para dar um exemplo rápido, por exemplo, de Petrobras, a gente está comprado em Petrobras, já acho que vai fazer uns 2 anos, talvez até mais, e a gente vende em cima para tirar o risco, que é o risco que eu não quero correr, a gente vai lá e vende petróleo, tá? Uma parte da posição é short petróleo, a gente opera futuro de Brent, e aí no caso a gente fica alternando, a gente pode shortear XLE, que é um ETF de petroleiras nos Estados Unidos, ou Bovespa aqui. A gente fica sempre tentando otimizar qual que é a melhor maneira de fazer hedge, tá? Boa. Mas assim, a pergunta é, quando você quer adicionar risco, você adiciona mais pares à carteira, é isso? Exato. Ou mexe no beta da carteira também? Na verdade, então, a gente não tem essa visão de eu quero adicionar risco, eu quero reduzir risco. Na verdade, a gente está sempre analisando o cenário, tanto o cenário macro quanto o cenário micro e a posição das empresas. E quando a gente acha uma oportunidade, então realmente alguma coisa que atrai a gente, então pode ser uma empresa que esteja muito cara e a gente quer vender, ou uma empresa que está muito barata, a gente quer comprar, a gente vai lá e adiciona a posição. Tá? Não, não tem essa coisa macro, global, de eu acho que vamos aumentar risco. Não, a gente está todo dia discutindo. Quando eu falo a gente, nós somos uma equipe de 11 pessoas, todo mundo fazendo a gestão específica desses fundos, 11 contando, me contando, mas todo mundo dedicado, olhando só isso. São fundos, são análises fundamentalistas, tá? Então a gente realmente vai lá, olha as empresas, faz a análise, monta balanço, projeção de caixa e tudo mais. E aí, em cima disso, a gente toma a decisão de, poxa, justamente, Eletrobras está barato, vamos fazer um investimento? Vamos. E aí, o que a gente vai vender? E aí, a gente vai lá e vende mais uma, duas, três empresas que fazem o hedge que faça algum sentido com a empresa. Boa. Legal. Agora sim deu tempo aqui. Só para fechar aqui, ô Leon, fala para a gente assim, quanto que vocês estão sob gestão hoje na área de renda variável como um todo? A gente tem, na área como um todo, um pouquinho menos de 3 bi. O negócio é que a gente tem um gross que é um dos maiores da indústria, tá? Então, a gente está por volta aí no total, em ações, com uns 6 bi e um pouquinho de reais, tá? Em posições. Boa. Tem uma pergunta que veio aqui, vamos ver se a gente pega. Quanto tempo demora para vocês fecharem os ativos de um par da carteira? Boa pergunta. Com análise macro, micro, posição das empresas, me parece que toma um tempo relevante. Tem uma pergunta aqui, ó. Na verdade, Qual não. que é o A horizonte de gente, investimentos típico das posições? bom, são duas coisas diferentes. Uma é o horizonte, outra coisa é quanto tempo demora para a gente operar. O horizonte, a gente tem, assim, o horizonte fundamentalista,
Lógico que eu adoraria montar uma posição amanhã de manhã e amanhã à tarde bater no target. Normalmente não é assim que funciona. Então, na verdade, a gente fica o tempo que for necessário com aquela posição montada, enquanto a gente enxergar que tem upside, né? Aquela posição que a gente tem retorno para ser extraído. A gente pode ficar 3 meses, 4 meses, a gente pode ficar, de fato, a gente tem posições que a gente tem lá 2, 3 anos, tá? Que a gente está sempre atualizando, sempre revisitando. O outro lado bom, quanto tempo a gente demora para montar a posição? A gente demora normalmente alguns dias, mas a gente nunca tem aquele tamanho de posição que a gente demora semanas para fazer, para montar ou desmontar. A gente é muito ciente, né? A gente presta muita atenção, toma muito cuidado em ter posições que são manobráveis, tá? Assim, acho que esse ano, esses últimos 18 meses, né, ficaram muito claros, né? Assim, o cenário muda, bom, a gente erra e muito importante, né? As empresas mentem, tá? Assim, acho que você deu um exemplo aí, Americanas, as empresas, elas representam de maneira não correta as informações, tá? Então, assim, a gente tem posições que a gente consegue entrar e sair, o que eu chamo o direito de ir e vir, é fundamental, tá? Então, a gente é muito preocupado com isso. Boa. Boa. Leon, muito obrigado pela participação. Obrigado ao pessoal da EBU, né? Eu sei que o Caio está aí também, tem mais gente. Poxa, obrigado pela parceria. E, enfim, pessoal, se vocês quiserem ter mais informações sobre a EBU, né, entrem lá no site deles, mandem mensagem. O Caio adora receber e-mails, essas coisas. Pode mandar para ele que ele vai responder, tá bom? Obrigado, Obrigado, Fonsoni. Leon. Abraço. Até mais. Agora nós vamos mudar de assunto aqui um pouquinho. Nós vamos falar de crédito com o Pierre Jadu da Arx. Pierre, tudo bom? Tudo bom, Samuel? Tá me Tudo ouvindo bem. bem? Então, sim, tá, para mim tá indo ok aqui. Bom, Cara, um pouco do que a gente conversou também aqui, mesmo formato. Eu vou dar um timer aqui para você de 15 minutos para você falar, mas pessoal, para quem eventualmente não conhece, o Pierre ele é o gestor responsável por toda a área de crédito, fundos de renda fixa, crédito lá na Arx. Tá com quanto sob gestão, ô Pierre? Na na área? parte de, na parte de crédito, estamos com 16. Tá meio ruim o seu som, cara. Vê se você consegue aumentar um pouco aí, Melhorou? por favor. Melhorou ou continua baixo? Tá meio falhando, mas vamos lá. Acho que vai dar certo. Vou tirar do fone. Ah, agora melhorou. Espera que agora eu que não estou te ouvindo. Boa, boa. Agora tá melhor, né? Agora ficou melhor, ficou melhor. Boa. Você falou mais ou menos 16 bi sob gestão na área, é isso? Isso, exatamente. A estratégia de crédito high grade tem 16 bi hoje, né? A gente fechou o ano com 20 bi. Aí tivemos um primeiro semestre um pouco mais conturbado na nossa indústria e, obviamente, a gente também sofreu aí junto, né? E hoje estamos com 16 e voltando aí a ter uma captação positiva, né? Boa. Bom, cara, eu vou ligar o timer aqui, 15 minutinhos, já falamos um pouquinho aqui, mas, cara, dá assim, acho a carta da Arx é toda conjunta, né? Tem lá macro, ações e crédito. A parte de crédito era relativamente pequena, mas se você quiser falar um pouquinho do conteúdo que está lá e complementar aí com a tua visão de mercado, né? Falar um pouco do como você está olhando o mercado, perspectivas para frente, um pouquinho das maiores exposições aí, o que vocês são mais otimistas, o que vocês não gostam. Enfim, a ideia é falar um pouco aqui do conteúdo da carta e adiciona o que você achar mais relevante. Perfeito. Bom, passando que nem você falou, a nossa carta, enfim, a Arx é uma casa multi-estratégia, né? E quando a gente divulga a carta, a gente divulga uma carta junta de todas as estratégias. Então, falando um pouco ali de como funciona a nossa carta, você sempre começa com um panorama macroeconômico, que é redigido pela Elisa, que é a nossa economista-chefe aqui. Depois você tem uma parte que fala da estratégia de macro, que é feita pelo Duda, o nosso gestor, o Eduardo Canto Vaz. Uma parte de equities, da estratégia de equities, que é redigida ali pelo POP, que é o nosso CEO e o gestor de equities. E depois vem a parte de crédito, que eu sou responsável, que está no final da carta.
né? Normalmente, essa carta de crédito ela é composta, né? Eu acabo não falando muito do cenário macro, para não ficar repetitivo com o que a Elisa falou, mas eu falo um pouco de indústria num contexto mais geral, né, nos primeiros parágrafos. Falo muito do fluxo da indústria, como é que estão os resgates, os aportes, isso influencia muito em termos de preço na nossa indústria, né? Isso exacerba, principalmente no crédito, que é um ativo não tão líquido quanto equities, né? Então, quando você tem fluxos de resgates ou aportes, captações na indústria, isso tem mexe bastante com o preço, né? Muitas vezes o preço ele acaba sendo mais ditado por esse fluxo do que pelos fundamentos, né? Isso acontece bastante na nossa indústria, né? Depois eu falo um pouco de risco de mercado e risco de crédito, né? Porque a gente, dentro da nossa grade de produtos, a gente tem tanto produtos em CDI quanto produtos em IPCA. Nos fundos em CDI, né, a gente não corre o que a gente chama de risco de mercado, né? Então, os fundos, se o juro sobe, se os juros caem, se a bolsa sobe, a bolsa cai, enfim, isso não tem impacto no fundo direto, né? Obviamente, isso tem impacto indireto no risco de crédito das empresas, mas não tem impacto direto no preço dos ativos. Então, esses fundos eles correm só risco de mercado, né? O alfa do fundo ele vem totalmente do risco de mercado. Já nos fundos em IPCA, que seguem tanto o IMAB5 como o IMAB, eles têm dois componentes de risco, um o risco de crédito e o outro o risco de mercado, ou seja, oscilações nas curvas de juros, né? Então, a gente sempre fala um pouco do risco de crédito nesse segundo parágrafo e do risco de mercado no terceiro parágrafo, tá? Então, esse é um pouco o corpo aqui das nossas cartas mensais, tá? Acho que você até pontuou recentemente, a gente teve aí, na indústria como um todo, um primeiro semestre bastante conturbado, né? Então, a gente fechou o ano de 2022 como a bola da vez, né? Então, juros altos, o dinheiro vai todo para a renda fixa, né? Tava todo mundo feliz, sendo rentista praticamente, né? E você começa o ano ali com a maior fraude que a gente já teve, provavelmente na indústria brasileira, né, que foi a fraude da Americanas. A Americanas tinha uma exposição relevante na indústria de crédito como um todo, então muitos gestores tinham exposição a Americanas, nós também tínhamos exposição a Americanas. Isso deu um primeiro susto na indústria, né, e para arrematar isso, você teve logo na sequência um segundo evento, que foi o Delight, né, que também foi um evento totalmente inesperado na nossa indústria, né? Se você pegar ali até uma análise de crédito independente, como uma agência de rating, ambas empresas eram AAA ou duplo A menos, no mínimo, né? Então, assim, eram empresas consideradas high grades que estavam totalmente fora do radar de todo mundo, né? Mas o fato é que esses dois eventos, encadeados um muito próximo do outro, gerou um certo pânico, né, no investidor, né? E aí você saiu ali de um mercado onde era a bola da vez, renda fixa, high grade, baixo risco, para um oposto exagerado também, né? Vamos ter um credit crunch no mercado, não vai ter mais crédito para nenhuma empresa no Brasil e vai todo mundo quebrar, né? Foi praticamente isso ali, os 3 primeiros meses desse ano, né? Só se falava em credit crunch, meio que jogando crédito como um todo no mesmo balaio, né? Sendo que você, na prática, você tem vários níveis de crédito, né? Você tem desde crédito para pessoa física até crédito high grade para as grandes empresas, né? E, obviamente, o nível de risco aqui ele muda muito, né? Então, você não pode falar de credit crunch de maneira geral, né? E a verdade é que, apesar da gente ter passado muito longe de um credit crunch no mercado high grade, isso, obviamente, gerou um fluxo de resgates para a indústria como um todo, né? Isso é um pouco que a gente vem mostrando nos gráficos ao longo das cartas, né? Então, a gente começou a ter uma captação bastante negativa na indústria de janeiro, e aí, a partir de maio, a gente começa a melhorar um pouco esse fluxo, né? E ele foi se corrigindo aos poucos, que nem a gente vê no gráfico aí. Em agosto, a gente tem a inversão disso, né? Então, obviamente, você tem alguns fatores para você ver essa inversão dessa versão ao risco, né? Eu acho que os três principais fatores aqui. Primeiro, você teve uma aprovação ali da reforma
da reforma do governo, né? Do arcabouço fiscal do governo. Então, você tira um pouco uma incerteza muito grande que tinha no mercado de que a gente caminharia ali para um governo com descontrole fiscal, né? Ao mesmo tempo, você começa a ter uma sinalização e, na última reunião do Copom, um corte de juros. Então, de fato, você começa a entrar num ciclo de normalização da política monetária. Então, você começa a vislumbrar um cenário onde as empresas vão ter uma pressão por despesa financeira muito menor, né? E, obviamente, isso aí começa a tirar um pouco o peso do risco de crédito, né? Do risco de mais empresas virem a trilhar o caminho de Americanas Light, né? E, obviamente, você também, passado alguns meses, o mercado começa a enxergar que não houve um credit crunch, né? E esse medo, ele passa um pouco, né? E você começa a ver uma inversão no fluxo para a indústria. Em agosto, a gente já teve um mês bastante positivo de captação, né? E, obviamente, isso acaba se refletindo no preço dos ativos, né? Então, o primeiro semestre, a gente teve uma correção bastante forte nos spreads de crédito, né? E agora a gente começa a ver uma normalização desses spreads de crédito. Porém, como todo ciclo, né, essa normalização dos spreads, ela não é uma normalização linear, né? Normalmente ela começa com os créditos mais óbvios, né? Ou seja, o investidor olha e fala, bom, não explodiu o mundo, não acabou o mundo. Vou voltar a tomar um pouco de risco de crédito. Ele vai voltar no AAA. Ele vai voltar na empresa transmissora, empresa do setor elétrico, altamente regulado, pouco cíclica, né? E você começa a corrigir o preço dos AAAs, isso é o que você vê nessa linha azul, mas a gente ainda não vê uma normalização nos spreads de ativos que ainda são considerados high grades, como double A's e single A's. Você ainda vê uma normalização bem incipiente, né? Então, a gente, de fato, está vendo uma melhora no mercado, mas ela deu só o primeiro passo, que é normalizar os AAAs. Eu acho que os próximos passos, né, que seria começar a melhorar um pouco essa disfuncionalidade que está os outros ativos que não sejam AAAs, ele depende, obviamente, desse fluxo continuar na indústria. Então, se a indústria continua captando bastante, continua tendo muita demanda, uma hora vai ter um descolamento muito grande entre o preço de um AAA e um AA. Então, o cara começa a olhar para o lado e falar, bom, está um pouco exagerado a distância entre um e o outro. Na nossa opinião, já está exagerado isso aí, né? Então, você vai ver alguma correção. E, Só uma obviamente, pergunta. lógico. O quanto que isso daqui era disfuncional ou isso aqui atualmente é disfuncional? Você acha que essa baixíssima diferenciação entre duplo A e triplo A era ok? Ou isso aqui está exagerado demais? Enfim. Eu acho que a gente sempre sai de um extremo para o outro, né? O mercado é que nem um pêndulo ali, né? Então, eu acho que, de fato, havia uma segregação uma diferença entre triple A, single A's e double A's muito baixa, e agora a gente está numa coisa realmente muito alta, tá? Eu acho que o meio do caminho seria o correto, tá? Perfeito. Tá? Mas eu acho que a gente... E o segundo fator que deve contribuir, além do fluxo para a indústria, é, obviamente, a queda da Selic, né? Então, você, com a Selic caindo e você entrando num novo ciclo de monetário, né, menos pesado para as companhias, você começa a ter um pouco mais de conforto de ir para empresas um pouco mais cíclicas, um pouco mais arriscadas, né? Lembrando, aqui a gente ainda está falando do high grade, né? Seja o single A, ou double A, ou triple A, a gente só está falando de high grade, né? Você ainda tem vários layers de risco para baixo, como você tem o high yield, você tem distressed debt, enfim, você tem N layers de risco para baixo. A gente está falando só do topo da pirâmide. Dentro do topo da pirâmide, a gente viu uma normalização só nos AAAs, né? Então, quando você olha a cota dos fundos, você estava passando ali que os últimos meses foram bastante positivos para a indústria, né? Isso é fruto dessa correção nos grandes AAAs, né? É isso que tem puxado a rentabilidade dos fundos nos últimos meses, e uma ou outra correção de papéis que realmente exageraram muito, né? Agora, em termos de contexto, eu acho que a gente começa a entrar num momento do ciclo que ele é positivo para crédito, né? Por quê? Você passou por um ciclo de juros muito baixos, 2020, 2021, né? Onde ali, por mais que você tivesse um risco de crédito baixo inerente
porque a despesa financeira da companhia era muito baixa, né? Você tinha um comportamento das empresas e do management que era ruim para o risco de crédito, né? Se você lembrar, voltar um pouco, resgatar 2020 e 2021, só se falava em crescimento. Todas as empresas só se falava em crescimento. Ninguém falava em geração de caixa, ninguém falava em alavancagem, em cortar custo, em margem. O que importava era crescimento. Então, era tomar dinheiro, o dinheiro estava barato para crescer, seja gastando no crescimento, em CAC, seja fazendo eventos, operações de M&A, etc., né? E consolidar o setor e crescer, 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 né? E, obviamente, a conta vem logo na sequência, você começa a ter um aperto da inflação, né? Isso pressiona os custos da empresa, nem todas conseguem repassar o custo na ponta imediatamente, né? Você começa a ter menos poder aquisitivo por parte da população, então, menos poder para adquirir produtos e serviços, isso tem um impacto na sua receita, e, para arrematar, você começa a ter um banco central fazendo um movimento super agressivo de subida de juros, tirando juros praticamente de 2 para quase 14, né? E aí você pega as empresas totalmente no contrapé, elas tinham se alavancado, elas tinham crescido, e sempre que você faz um movimento de crescimento agressivo, né, você nunca faz isso de maneira eficiente, né? Você infla demais as despesas, você contrata muita gente, você toma dívida demais, você faz projeções exageradamente otimistas, né? E aí você entra em 2022, onde você tem um juros muito alto e as empresas sendo pegas no contrapé, né? E aí vem a ressaca. E ao longo de 2022, você começa a ver esse speech mudando. Você começa a ver todos os managements falando em eficiência, geração de caixa, né, readequação da estrutura de capital, desalavancagem, né, e você já entra em 2023 de uma maneira, assim, em termos de speech, muito mais saudável, né? Óbvio que você ainda está ali com o balanço inchado, né, uma Selic muito alta, mas pelo menos o speech, né, das companhias, né, e já começa a melhorar. Então, agora você entra no momento onde as empresas fizeram o dever de casa, né, então elas enxugaram o balanço delas, elas focaram de fato na geração de caixa, e agora você começa a ter um alívio na curva de juros. Então, é uma janela que o risco de crédito tende a melhorar, né? E, obviamente, depois a gente vai entrar de novo no próximo ciclo, né? Os juros vai baixar demais, o pessoal vai querer crescer, 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 vai ser o momento do equity, né? Todo mundo querendo fazer IPO, follow-on, etc. E você vai ver exageros de novo, né? Mas essa janela específica é a janela que eu acho que o risco de crédito começa a melhorar, né? Você, de fato, vê as empresas enxugando o balanço. E você começa a ter também uma coisa positiva que a gente viu nos últimos meses, é empresas readequando sua estrutura de capital através do mercado de ações, né? Então, de fato, a gente já viu alguns follow-ons vindo ao mercado aí para readequar a estrutura de capital das companhias, né? E isso é uma vantagem competitiva que você tem no mercado high grade, né? Às vezes, quando você vai olhar uma empresa high yield que não é listada em bolsa, nem sempre é uma conversa tão simples você ter um aporte dos sócios, né? Então, você tem vários fatores aí para ver numa janela um pouco melhor para frente aí. Boa, boa. O Pierre deu aqui, faltam 10 segundos. Deixa eu fazer uma pergunta só para encerrar aqui, estourar, vai mais um minuto. Em termos de alocação, você teve uma pergunta do Rafael Figueiredo, se é o momento de alocar em AAA versus AA ou não, mas eu queria ampliar um pouco mais essa pergunta. Em termos de alocação, você realmente, né, em linha com o que o Rafael está falando aqui, você está tomando um pouquinho mais de risco, dado que os spreads dos títulos mais arriscados não corrigiu ainda e os mais conservadores já vieram à frente. FDICs é um instrumento, não é uma classe, né? Mas tá tendo mais FDIC, menos FDIC. Assim, de maneira muito resumida, como que tá a tua carteira? Ela tá um pouco mais arrojada depois de vários meses, talvez na defensiva, ou continuando na defensiva? Perfeito, vamos lá. Uma das coisas que a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente fala crédito é liquidez, né? Então, eu acho que diferentemente de equities, né, nem sempre você consegue remanejar sua carteira de maneira rápida, não pelo menos a um preço justo, né? Então, geralmente, assim, quando você está num momento de crise, como foi o primeiro semestre, se você precisar gerar liquidez, você vende o que dá, não o que você quer. Vamos ser bem sinceros.
né? Então, a verdade é essa. A gente tem um componente que é muito relevante em crédito, que é liquidez. Você sempre olha risco-retorno, né? Em crédito, você tem que olhar risco, retorno e liquidez, né? Então, mas falando em termos de risco da carteira, se esse é o momento de comprar mais triple A's, double A's, single A's, tá? A gente tem um DNA, Sônia, acho que você conhece bem, bem conservador, né? Então, assim, a gente nunca faz um movimento de aumentar o risco de crédito, tá? Os nossos movimentos na carteira, eles são geralmente muito mais atrelados em mudar em qual classe de produto eu estou alocado. Eu estou mais em FDIC, eu estou mais em ativos bancários, mais em corporativos, né? Óbvio, tem um pouco de mudança setorial também, isso acontece, né? E principalmente no prazo dos ativos, né? Eu estou alongando minha carteira ou eu estou encurtando? A gente mexe muito mais nesse sentido do que falar assim, eu estou baixando a régua de crédito porque os spreads double A's e single A's estão super altos, tá? Não é muito nosso perfil, tá? Óbvio, eu acho que tem oportunidades muito boas nos créditos abaixo de triple A's, né? A gente tem alguns papéis na carteira, obviamente, mas a gente nunca vai fazer um movimento de vamos aumentar consideravelmente nossa alocação em single A's ou double A's, porque está muito descolado, tá? Não é muito nosso perfil e não é muito os nossos mandatos, tá? O que a gente fez aí ao longo do primeiro semestre é reduzir a exposição em títulos bancários e aumentar em corporativos, porque o estresse, né? Você viu esse fluxo que saiu da indústria, uma parte dele foi muito alocado em fundos que compravam apenas títulos bancários, né? Então, você tem o BNP Match, tem um da Schroeder também, você vai ver o crescimento de patrimônio deles foi muito grande. Então, o que resultou é que você, no meio do olho do furacão, você tinha compradores de créditos bancários, mas você tinha poucos compradores de créditos corporativos. Então, para o mesmo risco, vamos supor, pegar só os créditos AAAs, os bancários abriram 10, 20 bases e os corporativos abriram 100, 150 bases. Entendeu? Então, a gente acabou reduzindo nossa exposição em bancário e aumentando proporcionalmente em corporativos. E aí a gente está pegando essa correção agora, né? E agora que, obviamente, a gente já mostrou nos gráficos ali, corrigiu bem os AAAs, a gente volta a alocar um pouco mais em bancário para rebalancear de novo essa carteira, né? Em termos de prazo, a gente aumentou um pouco o prazo das carteiras, spread duration das carteiras, né? Porque a gente entendia que os spreads estavam um pouco disfuncionais, né? E conforme esses spreads vão corrigindo, a gente vai voltar ali com um spread duration que a gente considera neutro. Boa. Bom, Pierre, obrigado pela participação. O tempo, infelizmente, ele é muito, muito curto, mas, enfim, tem mais perguntas que dava para fazer aqui, mas, em nome do tempo, vai ficar para uma próxima. Cara, obrigado pela participação, manda um abraço pessoal aí e nos vemos na próxima. Pode deixar, um abração. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Bom, eu vou chamar agora aqui o Bruno Magalhães, que é o sócio-gestor lá da Externa, fundo multimercado macro. O Bruno participou, acho, da nossa primeira conversa aqui, se eu não me engano. Ele é uma figurinha repetida aqui. Tudo bom, Bruno? Fala, Samuel, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, Bruno, dado que você já é da casa, já participou, cara, a diferença é que lá atrás era uma tentativa minha de 5 minutos por gestor, falhou miseravelmente. Agora são 15, então tem um pouquinho mais de tempo. Mas enfim, o Bruno, as cartas da Externa são um pouquinho mais longas ali, são 6, 7 páginas todo mês. Então ouvir o Bruno resumir é sempre bom, porque resumir uma página é uma coisa, resumir 7 páginas é diferente. Bruno, você com a palavra aí, fica à vontade para trazer os principais pontos que estão ali na carta mensal da Externa e outros pontos adicionais que você queira trazer também para o pessoal. Beleza, obrigado, Samuel, mais uma vez aí pelo convite. Enfim, nossa segunda participação aí nesse bate-papo para falar das cartas dos gestores. Eu vou só tomar a liberdade de começar só desviar um pouco do tema principal, dado que você fez uma introdução ali falando um pouco de como os fundos multimercado estão performando. Eu vou aproveitar para fazer um jabá aqui. E dado que a indústria está indo muito mal, a gente é uma gestora relativamente nova e pequena, só para destacar a nossa performance, a gente, enfim, tem conseguido entregar retornos aí bastante consistentes aí ao longo do tempo. Então, só para repassar rapidamente, o nosso fundo macro, que é o único veículo da casa, a gente está com uma performance de 13%
acumulada no ano até sexta-feira. Na janela de 12 meses, a gente está ali próximo de 21%, isso com 6% de volatilidade, e eu acho que o mais interessante de tudo, com uma correlação negativa com a indústria. Falando um pouco do tema do foco aqui, né, são as cartas mensais, não vou seguir nenhuma sequência do que está na nossa última carta, eu vou só falar alguns temas que a gente tem perseguido aí ao longo dos últimos meses. Para quem leu aí, principalmente as nossas últimas 3 cartas, elas são muito parecidas, porque os temas, o nosso posicionamento, eles têm se repetido aí ao longo dos últimos 3 meses. Primeiramente, falando um pouco do mercado lá fora, né, Estados Unidos, o que a gente entende ser a narrativa de mercado, né? A gente entende que o mercado está com o seguinte pensamento, de que o Fed vai conseguir, quase que de forma cirúrgica, calibrar a política monetária de forma que a gente não precise, não tenha muitos efeitos colaterais na economia, seja na forma de uma desaceleração de atividade ou de um aumento mais substancial no mercado de trabalho. Tendo dito isso, o mercado parece bastante tranquilo com o cenário de soft landing. Além disso, de que a inflação vai convergir para a meta muito rapidamente, né? Assim, algo perto ali do final do ano que vem, a inflação já estaria bem próximo da meta, o que permitiria, evidentemente, conforme a inflação vai caindo, o juros real ex-ante vai subindo, permitiria o Fed já começar a cortar ali por volta do segundo trimestre. A gente não compartilha muito do que a gente entende ser esse grande consenso de mercado, tá? E aí, assim, eu não sou economista por formação, mas o que a gente sabe de teoria econômica, eu diria que a teoria econômica ela não vê com muitos bons olhos esse cenário que o mercado está traçando. E aí, se a gente puder traçar um paralelo do que a gente viu ali no pós-Covid, que foi mais uma vez onde eu entendo que o mercado meio que challenge o que a gente sabe de teoria econômica. O que aconteceu no pós-Covid? A gente viu um estímulo fiscal e monetário sem precedentes, tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo subdesenvolvido. Por bastante tempo, o mercado ficou com a crença de que isso não geraria inflação. E todo mundo sabe por que acabou acontecendo. Então, assim, por que eu falo que a gente poderia traçar algum tipo de paralelo quando a gente olha a narrativa de mercado vis-à-vis o que a teoria econômica nos fala? Assim, primeiro, eu acho que, do ponto de vista de trazer a inflação para a meta, acho que o mercado está celebrando aí essa volta muito rápida para a meta, talvez de uma forma precipitada. Assim. Você pegar o Core PCE, talvez como a medida preferida do Fed, fez um high ali em 5,4, ainda está em 4,2. A gente já está bastante distante da meta. A economia americana começa a dar alguns sinais de fraqueza, seja na atividade, seja no mercado de trabalho. E o que a gente sabe é assim, o mundo passou por um processo onde, ao longo dos últimos 15 anos, a gente viveu um mundo de juros zero, dinheiro de graça, helicopter money, e isso criou muitos imbalances. Então, assim, me parece muito pouco provável que a gente vai sair sem ter muitos efeitos colaterais desse processo, né? A gente está vendo o inverso do que a gente viu aí no pós-Covid. Não é um movimento coordenado, mas é um movimento sincronizado de um mega aperto de política monetária no mundo. Eu tenho muito pouco conforto com o que hoje é a narrativa de mercado. Eu não sei nem se o Fed, de fato, já encerrou o ciclo. Acho que faca no pescoço. Eu acho que vem mais uma alta aí em dezembro e acho que tem uma chance razoável da gente não ver cortes no ano que vem. Tudo isso para dizer, quando isso como pano de fundo, quando eu olho para o mercado e penso em preços de ativos, eu acho que tem uma simetria muito grande lá fora, principalmente no mercado acionário. A gente vem perseguindo esse trade aí, apoiou um pouco em junho, mês passado a gente conseguiu gerar retorno para os cotistas. A simetria
Negativa. Negativo, assim, a gente olha um S&P, assim, eu diria que eu acho que o mercado está quase que, talvez seja um exagero falar price to perfection, mas eu realmente acho que tem uma simetria muito grande, um S&P tradando ali em torno de 19 vezes PI. Se você olhar contra uma média histórica, talvez nem seja um número que salte muito os olhos, mas quando a gente pensa onde a gente está em termos de política monetária, me parece bastante caro. Se a gente pensar em Active Risk Premium, a gente está no low aí de muitos anos, a gente precisa voltar mais de 20 anos no tempo para a gente ver um Active Risk Premium na Bolsa Americana nos níveis atuais. Coincidência ou não, a última vez que a gente teve um Active Risk Premium abaixo dos níveis atuais foi logo no pré-estouro da bolha do Nasdaq. E tudo isso, não só com juros overnight aí em níveis que a gente não via há quase 20 anos, mas juros segue abrindo. Então, a gente acha que esses dois mercados não estão se falando. Em algum momento, essa abertura de juros nos Estados Unidos é um pouco até associada, aí, talvez, com o início de preocupações de uma discussão de risco fiscal nos Estados Unidos, que é um negócio um pouco mais para frente, mas que eventualmente vai acabar acontecendo. A gente acha que os dois mercados não estão se falando. Então, assim, falando já um pouco de posicionamento, a gente vem perseguindo esse trade vendido em bolsa americana. A gente, enfim, conforme as notícias vão saindo, conforme o mercado vai andando, a gente aumenta ou diminui o trade. E a gente acha que um hedge, talvez não seja um hedge excelente, mas acho que um bom hedge tá dado nos juros longos nos Estados Unidos. A gente tem uma posição nos juros nominal e a gente começou a aplicar os juros real também. 10 anos está tradando em torno de 2%, chegou a tradar um pouco acima de 2%. Só para contextualizar, esse negócio ali, já no final, antes do início do aperto de política monetária nos Estados Unidos, esse negócio tradava menos 1% real. Tá? Então hoje trade a 2%, ou seja, andou mais, o real andou mais do que o nominal. A gente acha que se em algum momento o mercado começar a questionar nível de atividade nos Estados Unidos, as duas coisas podem andar para o mesmo lado, bolsa caindo, com juros também caindo. E só para fechar a parte aqui internacional, já foram quase 2/3 do meu tempo, a outra posição que a gente tem lá fora é uma posição relevante, que também tem ido super bem aí ao longo dos últimos 3 meses. A gente tem uma posição vendida em euro contra o dólar. Tá? A gente acha que, apesar de do problema de inflação na Europa, talvez estar no estágio mais... O problema de trazer a inflação para a meta na Europa talvez esteja no estágio mais atrasado do que os Estados Unidos. A Europa está claramente dando sinais de desaceleração. Os últimos 2 meses aí, PMIs muito fracos, desculpa, eu ia falar em português, me enrolei todo, PMIs muito fracos, e tudo isso com diferencial de juros abrindo. A gente acha que isso é muito ruim para o euro vai performando super mal aí nos últimos 3 meses, é um trade que a gente já teve em tamanho maior, mas a gente ainda tem. E só para fechar aqui, falando um pouco de Brasil, a gente também meio que discorda, não muito, mas um pouco, do que talvez seja hoje o grande consenso na indústria local. É muito difícil ficar muito otimista com o Brasil, estando muito preocupado com o que a gente está vendo lá fora. No final do dia, o Brasil acaba sendo um beta para o que a gente vê lá fora. Falando rapidamente sobre ciclo de política monetária, a gente prefere e vem tradando dessa forma aí dos últimos 3 meses, tomada em juros, principalmente nos juros longos. A gente acha que o mercado deu uma boa oportunidade para operar tomado também após o Copom. O mercado chegou a precificar algo como 8,7% de final de ciclo. A gente, hoje, o consenso medido pelo Focus é 9%. A gente acha que esse negócio tem uma cara mais para perto de 10%. E sem querer me estender muito, por que a gente tem essa cabeça? Acho que dá para dividir em 3 razões. Primeiro, se a gente pegar historicamente os momentos que o Brasil teve juros, digamos, abaixo de 9%, 8%, 7%, etc., a gente não tinha um negócio chamado Fed Funds a 5,5%. Acho que essa é a primeira coisa. Acho que a segunda coisa, nesses mesmos momentos que a gente teve juros nesses patamares de 7, 8, 9, é a percepção na ocasião do que era juros real neutro no Brasil,
girava ali em torno de 2,5, 3. Hoje o próprio Banco Central entende que é 4,5. A gente, por os nossos modelos que a gente roda aqui, a gente acha que é mais para perto dos 5,5. Tá? Então isso a gente acha que põe um floor bastante alto para onde pode ir política monetária. E o terceiro, que talvez seja um pouco mais questionável, é hoje, como o Banco Central tem uma meta muito ambiciosa, né? O Brasil nunca teve 3% de inflação. A gente acha que por um bom tempo o Banco Central, se realmente quiser ter uma política monetária crível e manter a credibilidade, vai ter que por um bom tempo manter a política monetária com algum grau de restrição. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente acha que está com mais para a cara de 10 do que para 9. E aí, assim, só falando rapidamente, se a gente se acha que vai acelerar ou não vai. Eu não sei se vai acelerar, mas assim, se acelerar, eu acho que pode criar um problema, porque se você acelerar, evidentemente você vai chegar numa taxa mais rápido do que você chegaria se você não acelerasse, e aí você vai acabar desincronizando mais ainda com o Fed, né? E, eventualmente, se ele começar a dar umas 75, a gente chegaria em março a 10%, onde seguramente o Fed não vai estar cortando. Então, isso é juros. Bolsa, a gente vem trabalhando com exposições bem pequenas, até mesmo porque a gente tem concentrado nossos esforços e nosso risco em bolsa lá fora, mas a gente também prefere vinha operando vendido, tá? A gente até zerou essa posição no meio do mês passado. E assim, só para dar um passo atrás, assim, acho que o principal driver da gente ter apostas, digamos assim, contra o Brasil, né, tomada em juros, vendido em bolsa, uma posição até comprada em câmbio, a gente acha que o mercado local resolveu se animar muito rapidamente com o Brasil na hora errada. Quando a gente roda alguns números aqui para tentar entender posicionamento de mercado, a gente acha que a indústria de hedge funds no Brasil estava com um nível de risco no que a gente chama de Kit Brasil, o maior nível de risco nos últimos 2 anos e meio. Então, bolsa, a gente também vinha preferindo operar vendido. Hoje a posição está bem mais perto de casa. A gente tem ali uma exposição que é mais ou menos beta neutro, mas assim, tem essa narrativa de que bolsa está barata, que o ciclo de juros talvez seja o trigger. Bem, na verdade, o ciclo de juros super bem telegrafado, não tem fluxo, continua saindo dinheiro da indústria local. Assim, evidentemente que a derivada diminuiu um pouco, mas já foram 45 bi no ano. O gringo também, que de uma forma muito tímida vinha colocando dinheiro, a gente teve 13 bi de saída no mês passado. Assim, acho que a lição que ficou foi: o gringo, na verdade, talvez não estivesse comprando o Brasil. Talvez estivesse comprando equities, e quando lá fora vira, o fluxo também vira. Então, o fluxo hoje é bem tímido, em torno de 12 bi no ano. E assim, é o terceiro fluxo que eu acho que foi muito relevante no segundo TRI, e eu tenho uma convicção muito grande que vai ser muito relevante daqui ao final do ano. Talvez seja o fluxo que eu tenho mais convicção, é o follow-on. Assim, a gente acabou de ouvir um papo falando de crédito. Assim, as empresas estão preferindo acessar mercado de capitais via equity do que dívida, que dívida está meio que fechado, dependendo de que espectro de rating você se encontra. Então, assim, investment banker não faz IPO há 2 anos, está todo mundo batendo os bombos para tentar gerar fluxo, mesmo que na forma de follow-on. Então, acho que isso vai ser um grande desafio a bolsa subir de forma um pouco mais consistente nesse ambiente. Só para finalizar, assim, o mercado também ficou, acho que com razão, né? Acho que o arcabouço fiscal tirou um grande teio do mercado, mas a verdade é, assim, talvez muito antes do que muita gente imaginava, a gente começa a ver aí o mercado um pouco mais preocupado com fiscal. As últimas 3 semanas, dia sim, dia não, papos que o governo vai tentar mudar a meta para o ano que vem. Aquela história, a meta que todo mundo sabe que não vai entregar, já está meio que no preço, mas a hora que vier o mercado vai reagir. E aí, só para finalizar, eu tenho bastante convicção que, se em algum momento o governo precisar se mexer para endereçar qualquer coisa associada à meta fiscal, assim, não vai ser na direção certa que o PT vai caminhar. Tenho convicção muito grande que vai ser na direção errada, seja, enfim, simplesmente ignorando o arcabouço fiscal. Enfim, a gente viu o teto de gastos sendo ignorado lá com o Bolsonaro e Paulo Guedes. Então, não acho que o PT vai ter esse amor todo só porque aprovou um arcabouço fiscal de não querer mudar. Eventualmente, a gente vai ver alguma coisa de parafiscal ou coisas do gênero. Bom, acho que eu estourei meu tempo, mas acho que eu consegui falar praticamente tudo que eu queria, Samuel.
Boa, boa. Tem mais tempo do que outra vez, hein, ô Bruno? Hã? Mas, cara, obrigado pela participação de novo. Tá escrevendo no chat aqui, né? Eu fico meio Bruno também, porque a performance dele foi muito destacada aí, no mês, né, de agosto, no mês em que a mediana dos fundos foi, muitos mercados, foi negativa, né? Ficou ali perto de zero. O fundo lá da externa subiu 5,5. Então, falei, poxa, vamos ouvir o Bruno aqui, que eu acho que tem uma conversa um pouquinho mais correlacionada da média dos gestores. Bruno, obrigado pela Valeu, participação. obrigado, gente. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Bom, vamos para uma outra figura aqui que também foi bem em agosto, o Daniel Delabio, ele é o sócio gestor lá da Exploritas. Delabio, tá nos ouvindo aí? Estou ouvindo sim, estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. O Perfeito, fundo então. principal lá da Exploritas foi bem também no mês de agosto, especificamente, né? Subiu aí 2%, com uma visão um pouco diferente, né, da média dos gestores também. Eles escrevem lá na carta deles, mas, Daniel, é, tem aí 15 minutos para você falar, cara. Se você quiser trazer uns highlights da tua carta, falar um pouquinho aí do que você conseguir falar nesse intervalo de tempo, fica à vontade e Não, bola perfeito. contigo. Não, perfeito. A Explora, para quem não conhece, né, é um fundo que foca em América Latina, né? Então é muito estratégia, muito produto. Então a gente olha ações, bondes, né, título público, câmbio, e na América Latina 6 países basicamente: Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México, né? E a gente tem uma visão assim, talvez, né, olhando um pouco o Brasil, que a gente tem falado um pouquinho mais ultimamente, né? Aí tá a visão de Brasil de uma dicotomia de estar barato, né, mas está com muito risco, né? Então, eu costumo falar que quando a gente olha para ações aqui, a gente, se tiver a olho de Tandera, né, Thundercats, você vê um monte de, coloca assim, a visão ali no alcance, né, você vê um monte de casca de banana no caminho, e eu não sei em qual delas, né, que o governo vai pisar, mas você vê uma economia que tem um potencial para deterioração muito grande, né, com gastos fiscal piorando, falando só de aumento de receita e não corte de gastos, né? Então, essa deterioração assim faz com que a gente seja muito mais tático, né, em termos de quando a gente coloca a posição para risco na carteira ou compra ações no Brasil, do que algo que a gente vê 12, 18, 24 meses para frente, a gente não fica tão animado, a gente não consegue enxergar muito bem, né? Então, essa sinceridade, não conseguimos ter tranquilidade de comprar uma carteira sem muita proteção no Brasil, né? Então isso faz com que a gente seja, bom, o início do ano, quando o mercado está um pouco mais animado, a gente está mais protegido, a bolsa bateu abaixo de 100 mil pontos, fevereiro, março ali a gente comprou alguma coisa, está pouco assimétrico, né? Mas a gente voltou logo para casinha, a gente fala aqui, e o mês passado foi o mês que a bolsa teve essa correção, né? Dos highs para os lows foi uns 7, 8% de correção, e o fundo conseguiu se proteger bem, né? Então a gente subiu 2,5 a 2,05, 2% no mês passado, subindo aí 10, 11% no ano, né? Quando a gente fala de ter menos riscos no Brasil, a gente começa a olhar um pouquinho para fora do Brasil também, né? Então, a gente tem aumentado a exposição de novo, para carteiras, para ações fora do Brasil, e a gente tem achado coisas positivas no Peru, né? Credicorp no Peru, que é um banco, seria o Itaú do Brasil lá no Peru, líder de mercado, treinando 1,3 vezes book value, né? O rate 17, 18%, dolarizado, retorno sobre o capital deles. Você tem um bom spread, né, de retorno sobre o custo de capital, né? Você pega o 10-year Treasury, está 4 e pouco, 17 de retorno de ROI, você tem 13% de prêmio, né? Prêmio de risco lá. Então, a gente gosta das mudanças positivas que estão acontecendo lá. A gente gosta também, fora do Brasil, de Copper Lines, né, que está no Panamá. Então, é a companhia mais rentável, né, tem mais EBITDA 30%, é mais rentável da América Latina, tem o hub no Panamá. Então, são pequenas coisas que a gente começa a olhar um pouquinho mais para fora, né? Então, tem uma carteira, a gente virou o mês 0% short Brasil, né, com uma posição comprada em torno de 15% lá fora, que dava um net aí, acho que de 5 vendidos. Também isso, 3 vendidos a gente estava, né? Então, a gente estava uma posição mais conservadora aqui no Brasil, financiando um pouquinho as posições de fora do Brasil, né? Então, essa é um pouco da cabeça. A gente pode mudar a qualquer momento, né? A gente olha muito, né, o bottom-up das empresas,
mesmo estando mais short no Brasil, tem setores que a gente gosta, né? A gente foge um pouquinho da economia doméstica, através domésticos, foge um pouquinho de bancos, que é ligado um pouco de renda, um pouco da estabilidade econômica que a gente acha meio colado da cuspe, assim, sabe? É meio muito instável, né? Mas a gente gosta de Eletrobras, fala aqui mais cedo, a gente gosta de Sabesp, saneamento, né? Então, onde você vê um pouquinho menos de risco de demanda, na parte água, a gente tem exposição aqui no Brasil também, que a gente gosta, mas são coisas que têm bastante proteção, né? Você tem bastante proteção, bastante hedge, e a gente tem o short que protege um pouco da posição em ações. Quando a gente olha para juros, né, a gente tem tido, né, também achando um pouquinho do que a gente escutou aqui, de que a curva foi muito ahead of the curve, foi muito longe, né? Quer dizer, a gente acaba falando, eu falo, pô, janeiro 25, né? Está aqui em torno de. Em janeiro de 25 aqui hoje, a gente tem o cupom câmbio brasileiro, que está juros em dólares, está 6,60, né? A 6,60, a gente tem aqui 400 bips para o nosso janeiro 25 no DI. É pouco prêmio, sabe? Se você comparar que tem diferencial de inflação de 300 bases já, né? Você tá, a 9,5 você quase que zeraria o hedge da carteira do carrego do dólar futuro no Brasil, né? Porque o dólar futuro no Brasil é a taxa americana mais o cupom cambial, mais o spread de cupom cambial, né? O cupom cambial contra o juros brasileiro daria uns 300 bips de carrego a 9,5, né? E você tem 300 bips de diferencial de inflação, né? Então o juro real está quase que zero. Então a gente vê com dificuldade, a gente vê as taxas brasileiras ainda, quer dizer, nominal alto, né? 10, 11% de juros. A real parece muito alto, né? O juros real aqui, a NTNB a 5,70, 5,60, 5,50, 5,40, né? Parece muito alto. A gente vê os fundos de pensão alocando nesse tipo de ativo, né? Então, pô, minha meta tutorial conhece vários fundos de pensão entre 4,5 a 5,90 de taxa tutorial, né? Que ele tem de entregar de retorno. Então, ele compra uma NTNB, ele faz sentido comprar essa NTNB, mas o spread de juros, né? De uma NTNB brasileira com uma TIP americana está perto dos lows históricos, né, dos últimos 15 anos. Né? Esse spread vai de 300 a 650. A gente bateu aqui, o mês passado, 40 dias atrás, a gente bateu 3,20 no 28, 3,27, né? Está voltando para 3,40 agora. Então, está perto do nível mais baixo de spread de juros real no Brasil contra juros real lá fora. Então, tipo, se coloca aqui, cara, o ponto de referência, né? O ponto de referência mudou muito, né? Você tem algo que atende fundo de pensão aqui de juros de NTNB alto, mas o estrangeiro que olha, ele tem outras oportunidades no mundo que dificulta um pouco essa alocação no Brasil, né? Então a gente fica com uma certa cautela, assim, esse mercado de juros, né? Acha que os níveis são relativamente altos, mas relativamente baixos, né? Contra lá fora. Quando a gente olha para bonds, né? Bonds é um tipo de ativo que a gente tem aumentado, né? A gente gosta de carrego em dólar, os bonds em dólares, né? Você tem emissões de eurobonds lá fora, de empresas brasileiras, né? Você tem mais prêmio, você tem mais liquidez, né? Mais liquidez do debênture local, e a gente gosta disso, de importar esse alfa em bonds de fora para o Brasil, e a gente tem carrego de alguns bons, né, intersemente, tem uns probleminhas, mas a gente gosta do crédito. A gente tem GP Investimentos, né? A gente tem uma participação em bonds da Argentina, a gente acha muito assimétrico, né? Os bonds de duration mais curto, que a gente acha que pode dobrar de preço se tiver uma mudança de eleição na Argentina. Então a gente gosta desse bucket, né? Tendo um pouquinho de equity, um pouco mais baixo de exposição, buscar um pouco de atividade, talvez em bonds, onde a gente vê spreads de risco mais altos e o nível, né, de juros em dólar também mais alto. Então, as duas coisas indo a favor assim, do que a gente gosta. Né? A gente também começou a olhar, quer dizer, algumas coisas aqui no Brasil, né? A gente viu uma debênture de Pão de Açúcar, por exemplo, né? Que estressou, né? Teve o spin-off da Êxito, levou uma empresa sem dívida para fora do balanço dela, ficou com um pouco mais de dívida. A gente deu uma olhada, mas a gente acha que chegou a tradear esse daí mais 18, né? Durante o mês. Foi algo que a gente colocou para dentro, né? De exposição em crédito. Até fez algum short em ação específico, né? Fazer arbitragem de estudo de capital, né? Que é uma coisa que a gente faz com frequência, a gente faz a comparação, vende o bonde ou vende o bonde e compração, né? Então, tem dado algumas oportunidades, assim, até
Acho que nos últimos 9 anos e meio é a terceira vez que a gente entra no mercado local de dívida, né? A gente atua muito mais fora do Brasil, mas esse foi um ativo que a gente olhou, falou, faz sentido ser bem pago por risco que você corre, né? Então, em linhas gerais, é um pouquinho disso. A gente está neutro em ações, cara, com bastante espaço para aumentar risco, né? Cobrir short ou comprar long, ou se subir muito, talvez aumentar um pouco do short. Você olha o nosso histórico do fundo, né? O fundo tem um histórico de a exposição em ações bastante baixo, né? O nosso net é 7% comprado, que transmite para 14% fora do Brasil comprado e 7% vendido no Brasil, né? O nosso médio em bonds é 30%, 28%, 29% de médio, a gente está em 26% hoje. Né? Então, tem sido uma carteira que tem olhado para fora do Brasil, olhado os outros tipos de ativo, então tem fatores preditivos de risco, fatores preditivos de retorno diferentes, né? O que tem feito a gente descorrelacionar e tem tido bons resultados também, né? Parar aqui que tem aí uns 5 minutos para pergunta. Acho que tem alguma coisa Vamos no lá. chat aí já, né? Tem várias perguntas aqui, vamos tentar ser meio sniper aqui. A primeira delas, o Delabio, eu vi que na performance attribution de vocês teve um ganho relevante em juros. Eu queria entender, que você explicasse para o pessoal aqui, quão relevante tem sido os retornos e o posicionamento em juros e moedas, porque o fundo, né, a estratégia core principal ações e bonds, né, Brasil e América Latina, mas enfim, eu vi aí essa exposição a juros com contribuição significativa. Eu queria entender o como isso tem sido Cara, relevante aí nos últimos 2 anos, 3 anos. tem sido, algo relevante para a gente, né? A gente teve até um 2022, né, que a gente teve uma perda relevante em juros em 2022, né? 2022 não, 2021, desculpa. Mas a gente tem apostado, né? Até como você pensa, quando você olha para ações, né? A gente pensa em ações como risk-free, mas risk-premium, né? De liquidez. Então, quando você aposta em ação, você compra um fluxo de caixa a uma taxa de desconto, né? De longo prazo. Na verdade, é um juros de longo prazo. Então, quando a gente pensa muito em ações, né? Ou em bonds, como renda fixa de longo prazo, né? Com duration alto, com alguns prêmios você tem que colher, né? Você tem que, aliás, o Brasil tem o desconto alto, mas não tem os prêmios, né? Então, o mês passado foi um mês que a gente teve, né? Inflação implícita foi algo relevante para a gente. Então, a gente tinha uma hedge, cara. A inflação implícita, tirando 2019, né? Ela tem um low de 4% no Brasil, quando dá ruim vai para 7, 8. Ela estava em 5, né? A gente acha meio assimétrico, cara. Pode fechar mais, pode fechar, mas ela pode abrir se der ruim, né? E ela abriu e a gente teve um ganho relevante nisso aqui. Você teve um estresse, né, em juros americanos, no 10-year Treasury, de um mega estresse de pessoal recebendo juros de alguns stops acontecendo, né? Então, discuti com o André, né, que o André é nosso economista, que tem 12 anos de Gávea, 20 anos de mercado, pega da economia, o Edson Salles também, discutiu entre a gente, falou, pô, talvez colocar um pouquinho de risco no portfólio, talvez seria aplicar um pouco do juros americano. E aí a gente pegou a volta desse estresse, né? Então teve essa contribuição. Quando você olha desde o início do fundo, né? A gente tem que, desde o início do fundo, 20% do meu ganho vem de bonds, 45% do meu ganho vem de ações, e eu tenho 30% do meu resultado, que é quase um terço, um pouquinho menos que um terço, vindo de juros, né? E a minha contribuição de câmbio é só 5%, né, desde o início do fundo. Então, ultimamente, a gente tem feito bastante coisa, nem sempre a gente tem, né? Eu tive durante muitos anos, né, uma posição muito grande de NTNB contra a Bolsa, né? Então, é uma relação de, cara, vamos comprar NTNB e vender Bolsa Brasil, porque eu acho que o Brasil não paga NTNB. E buscava um pouco de prêmio de risco fora do Brasil. Então, isso foi algo bastante relevante. Aí, ultimamente, a gente tem sido um pouco mais tático em juros, mas tem sido, né, desde o início do fundo, é um terço do retorno. Tá bom, então, beleza. Outra pergunta, acho que super relevante, assim, como tem sido a exposição do fundo à Argentina? Em 2019, os resultados da eleição lá trouxeram fortes perdas para o fundo, né? Acho que em agosto Perfeito. caiu 15, 16%, agosto 19, 15, 16%, depois recuperou ali ao longo do ano ainda. Mas a ideia é esperar as ações passarem para voltar a ter posição, ou vocês já estão posicionados? Que eu vi lá na lenda de vocês que estão zerado em Argentina, mas você falou agora que tem aqui uma ou outra posição. Como está a A cabeça gente, para a a, Argentina? gen-
A gente zerou posições em ações da Argentina, né? Eu acho que a Argentina está caro em ações. A gente comprou, né? Depois da Argentina lá, a gente teve uma posição, uma perda relevante, recuperou em 4, 5 meses, né? A Argentina, ao longo do fundo, é um contribuidor de performance, não é muita coisa, eu diria que é, sei lá, 1, 2% do nosso retorno é positivo à Argentina, mas de uma deterioração gigantesca a Argentina, ainda assim, né? É um contribuidor de performance para o fundo, né? Porque às vezes o pessoal tem aquele fundo que perdeu dinheiro na Argentina, mas a Argentina para a gente ganha ao longo do tempo, né? A gente aumentou bonds, né, na Argentina e a gente acha que tá caro, né? Se você olhar, a gente falou muitas vezes, você pegar nossas cartas, né, ler mês a mês, você vai ver que por muito tempo a gente falou de IRSA na Argentina, né? Que é uma combinação de BR Malls e um Multiplan com BR Properties, né, que tinha o prédio comercial e os shopping centers. Cara, a gente montou essa posição na parte da empresa de baixo, que é só propriedades, né? Em 21, a posição ela subiu 150%, né? Então você tinha 100, você foi para 250. Aí a holding dela incorporou ela, porque tinha mais dívida, a outra era muito bom, barata, desalavancava, tinha intercompany delas, incorporou. Depois que incorporou, ela duplicou de preço. Então você tinha 100, ela multiplicou por 5, né? Então você tem vários ativos na Argentina que andaram bastante. Hoje em dia, cara, tá todo mundo falando da Argentina porque vai mudar, tem que comprar, né? Mas os preços estão caros. Você vê os bancos, 2 vezes book value, né? Mais caro que Brasil, mais caro que Peru, né? Mais caro que Colômbia. Então a gente acha que a ação não é o ativo, a gente gosta de bonds, né? E a gente tem visto as oportunidades. Faz bastante tempo que a gente tem, né? Argentina, talvez 3, 4 anos teve Argentina, teve 3, 4 anos sem Argentina em ações no fundo. A gente acha que não é o cavalo hoje. Boa, legal. Cara, estamos estouradaço aqui de tempo, mas enfim, pessoal, acho que obrigado pela participação, Delabio. Quem tiver dúvidas aí, puta, entra lá no site da Exploritas, ele tem lá a seção de contato. Se vocês tiverem mais. Contato@exploritas.com.br, a gente responde todo mundo. Perfeito, eles são responsivos lá. Então, cara, obrigado pela participação, obrigado pela rapidez aí na resposta e mantemos contato. Obrigado, Tamo viu? junto aí. Abração, tchau, tchau. Boa. Bom, agora nós vamos para o nosso último convidado, que é o Christian Faricelli. Ele é gestor responsável pela área de renda variável lá na Absolute Investimentos. Christian, Opa. nos Oi, ouve? Samuel, tudo bem? Te ouço. Vocês me Opa! ouvem? Sim, Tá, sim, sim. tá Tudo bom? bom, cara? Tudo. Boa noite, Samuel. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer participar aqui com você, com o Leon, com o Magalhães e com o Delábio. São grandes amigos, excelentes profissionais. Que bom, cara. Bacana. Obrigado aí pela participação de novo. Obrigado pelo pessoal aí da Absolute, sempre parceiros. Estamos aqui, porra, 15 minutos atrasado, mas vamos lá. O Christian, eu quis chamar também porque ele toca lá o produto carro-chefe na área de renda variável, né? O que ele toca é o Absolute Pace, que é um fundo de estratégia ações long bias, e ao contrário de muitos fundos aí que têm sofrido para performar, o Christian conseguiu aí ao longo de... Já deu 5 anos ou ainda não, Christian? 4 anos. Vai dar 5 daqui a pouco. 5 anos ainda não deu, mas Tá se no olhar final do aqui ano agora. no final do ano, pois é, nesses 4 anos e pouco, se eu pego a janela de 36 meses do fundo, ele está dando 62% quase. De uma amostra aqui que eu tenho com 65 fundos long bias que tem 3 anos ou mais, ele está em terceiro. Então, assim, é uma performance super relevante e eu acho que, pô, é legal ouvir o Christian. Então, assim, Christian, vou dar aqui o mesmo tempo que os outros gestores tiveram. Cara, usa esses 15 minutos aí da maneira que você quiser. Se quiser falar um pouco de performance recente, um pouco da cabeça de vocês, maiores exposições, fica à vontade aí, cara. Tá bom, obrigado, Samuel. Acho que eu vou Absolute, né? Falar bem rapidamente. A gente tem 33 bilhões de reais sob gestão. O carro-chefe são os fundos macro da casa, né? Um fundo macro, multi-estratégias, multigestores, né? Encabeçado pelo Fabiano Rios, que é o CEO da casa e principal acionista, além dos multimercados. Né? A gente tem os fundos de renda variável, que o Absolute Pace Long Bias é o carro-chefe. A gente tem um long only também que chama Endurance. Nós temos uns fundos de arbitragem, que é um fundo bem diferente, que o Samuel conhece muito bem,
é uma estratégia descorrelacionada das outras, e recentemente, no último ano, a gente abriu uma área de crédito que está com os 900 milhões de reais, aproximadamente. Tá? Eu sou responsável pela área de ações, né, tanto dos fundos de ações, onde eu sou o gestor responsável, quanto da área de ações dentro dos multimercados. Né? Os outros gestores operam ações também. Né? O Fabiano, ele conhece muito ações, opera muito bem aqui lá fora, mas eu que sou responsável pela área a área de ações fundamentalista. Eu diria, falando para o Absolute Pace, acho que eu vou dar um contexto, né, por estar dentro de uma casa macro, né, é uma das coisas que eu acho que gera muito valor no médio e longo prazo, né? A gente tem uma área como o Lyon, lá na Ibiúna, de 11 pessoas, focada em ações, fundamentalista, né, que é gastar sola de sapato, estudando empresa, setor, falando com especialista, mas tem uma área macro por trás muito forte, né, com puta, gente olhando China, time de economia Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, então acho que então esse contexto global acho que é importante, né? Falar bem resumido, tá? Visão lá fora, né? Estados Unidos, a gente está com uma cabeça bem diferente da média do mercado, tá? A gente, como casa e dentro da área, a gente estava com uma cabeça otimista para a bolsa norte-americana no começo do ano, acho que foi até um grande destaque do fundo multimercado. Tá, basicamente, a gente achava que a economia estava forte, que os valuations estavam baratos, diferente de muita gente que achava caro. Tem um potencial de ganho de eficiência, acho que bem grande, não visto ainda. O AI acho que deixou isso claro. E além de um técnico extremamente favorável, né? Acho que 98% das pessoas estavam pessimistas. A gente falou com um estrategista da Goldman uma vez. Ele tinha feito roadshow, acho que Europa, Ásia e América Latina. A gente foi uma das últimas reuniões. Ele falou que o Fabiano foi o primeiro gestor otimista que ele encontrou no roadshow inteiro, assim. Então, e a gente achava que o cenário de um soft landing era mais favorável do que o resto. Tá? Então, foi uma aposta bem contrária. Né? Dito isso, a gente respeita o mercado, as posições andaram bastante, né? As bolsas próximas dos highs, a Treasury está assustando, mas a gente ainda está com uma cabeça mais otimista. No momento, a gente está praticamente sem posição em bolsa americana, mas assim, a gente está torcendo para cair para comprar, a gente não está apostando contra como boa parte do mercado. Né? Principalmente o valuation, acho que piorou um pouco, o técnico piorou, e os juros lá fora, né, como acho que o Delab falou muito bem, o Magalhães falou também, está num nível que não é confortável para você carregar ação em bolsa. A gente acha que olhando um médio prazo, esses juros vai normalizar. Daí sim, bolsa, pensando no curto prazo, parece que não faz sentido, mas pensando no médio prazo, a gente já não acha tão cara quanto a maior parte do mercado. Tá, mas nesse momento a gente está sem risco. Então, resumo, Estados Unidos otimista, porém no momento sem risco por valuation, porque andou bastante respeitando o mercado. A China, pessimista. Acho que aí o ponto de China é que a gente e o mundo está pessimista com China. Tá? Então, acho que o pessimista, boa parte já foi. Tá? Mas, assim, médio e longo prazo pessimista. E Brasil, eu estou com uma visão, acho que um pouco diferente do Magalhães, né, que falou muito bem, eu concordo com vários pontos dele. A gente acha que é um governo que, no final, ele é muito melhor do que o esperado. Né? Não por mérito que seja um governo bom, muito pelo contrário, é um governo ruim, porém a expectativa era muito, muito baixa. Né? Ele é menos ruim do que o esperado, eu acho que muito porque é um governo fraco, é um governo que está focado em narrativa, e, querendo ou não, você tem um Congresso que está segurando e um ministro da Fazenda que até agora está jogando do nosso lado. Né? Vamos ver quanto tempo isso dura. Né? Mas eu acho que nos próximos 12, 18 meses ele vai continuar jogando do nosso lado. Na parte pré-eleição, daí acho que muda o jogo, daí vale tudo para ganhar as eleições, igual foi o Bolsonaro e o Paulo Guedes, mas daí também já tem a opcionalidade de uma mudança de presidente. Tá? Então, se a gente acha um governo melhor que esperado, mesmo o arcabouço fiscal, falando com todos os economistas, incluindo o nosso, tem muitas críticas, porém, é muito melhor ter isso do que não ter nada. Né? O Lula gastou inflação mais 7 no aumento de custo do governo enquanto ele foi presidente, agora inflação mais 2, com alguns gols de mão. Tá? Então, assim, um governo melhor que o esperado, né? Ruim, porém melhor que o esperado, um PIB muito melhor que o esperado também aqui no Brasil. Todo mundo revisando o PIB para cima faz mais de ano. A inflação está cedendo, né? O que aconteceu nos últimos 2 anos, as margens das empresas foram muito impactadas por inflação, né? E o custo financeiro por custo financeiro. Esses dois vetores estão na direção oposta. Então, com isso, a gente acha, e um PIB mais resiliente,
que é a parte de revisão de earnings, que foi brutal. Nos últimos 2 anos, elas estão muito próximas do final, ou já acabaram, então você, olhando para frente, você vai ter revisão de earnings. Talvez tenha mais uma pernada para baixo, mas revisão de earnings para cima, a gente acha isso ajuda muito. E o técnico, que o Magalhães explorou também, o gringo, né, muito difícil, né, saber o que o gringo vai fazer. A realidade é que ele tá vendendo, recente, né, e isso é fato. Mas a gente acha que o gringo hoje ele é menos relevante que o local, sendo bem sincero. Né? Assim, lá fora tá complicado, se lá fora der uma acalmada, acho que o gringo pode impactar positivamente. Mas assim, o gringo, eu acho que ele é incerto, assim, se eu falar qualquer coisa aqui é chute. No local, né, acho que há 4 meses atrás o técnico estava muito leve, todos os multimercados, ou neutros ou shorts, os long bias com exposição super baixa, os long onlys no mínimo possível de alocação. Os long buys, long onlys, acho que aumentaram exposições, os multimercados zeraram short, alguns com uma posição, né, um pouco long, mas a gente acha que o investidor final, esse está com muito pouca bolsa. Quem tem bolsa até hoje, eu acho que esse cara não vai sair, e até mesmo por demanda que a gente tem de private, todo mundo que, em geral, carrega bastante bolsa, que gosta de bolsa, as pessoas estão, acho que eu diria que no low de exposição ever, assim. Então, essa exposição do holder final, eu acho que é daqui para cima. Eu acho que não é agora, acho que demora talvez 9, 12 meses, mas em algum momento ela volta. Né, os multimercados, eles estão muito maiores do que já foram. Né? O PL dos multimercados, mesmo após esses resgates, são muito maiores. Então, acho que tem espaço para multimercado adicionar risco. Os follow-ons e IPOs, eu acho que a gente tem poucos follow-ons grandes. IPO acho que está muito difícil, está muito longe. E tem um ponto que as pessoas esquecem, que são os buybacks e os dividendos. O que a Petrobras vai pagar de dividendo, eu acho que a Petrobras sozinha, ela já banca tudo que tem de resgate ainda por vir, de follow-on, de tudo. É muito dividendo. No último trimestre foram 15 bilhões de reais, né? Para frente, acho que até pode aumentar esse número. Então, acho que dividendo e buyback, a Vale está fazendo muito buyback, e, assim, pensando em fluxo médio prazo, eu acho que o fluxo aqui do brasileiro é positivo, olhando uma janela de 12, 18 meses. Tem mais de 1 trilhão em renda fixa de curto prazo no Brasil. LCI, LCA, LIG, esse dinheiro vencendo, ele tem que migrar para algum lugar. Então, olhando num prazo mais longo, a gente é otimista com o fluxo de bolsa local. Mas eu concordo muito com o Delábio, falou muito bem, com o Magalhães. Né? A gente é mais otimista com bolsa lá fora do que a média. Juros, o Delábio falou muito bem, a gente está, o spread contra TIPS, que é a NTNB americana, ou contra a Treasury, está baixo, acho que não tem muito para andar aqui juros, mas onde estão as curvas, a gente acha que se for para isso, já é suficiente para o técnico melhorar. E falando de preço, né, que acho que é o principal, que a gente conhece melhor, hoje eu diria que a bolsa não está barata, mas não está cara. E tem várias empresas de qualidade, que eu diria, médias para boas, num valuation bem razoável e aceitável com as estimativas atuais. Isso no Brasil é exceção. Normalmente, essas empresas no Brasil elas são muito caras, elas têm o Equity Risk Premium negativo. As utilities, por exemplo, as boas tradeavam a NTNB menos alguma coisa, acho que agora quase todas têm um spread grande contra a NTNB. Então, juntando assim, o big picture macro global, apesar de no momento a gente não estar com posição relevante, a gente está positivo, e o local a gente acha que é bom, não no curtíssimo prazo, mas num médio prazo, 12, 18 meses, a gente é favorável. E olhando o preço, hoje a gente está com uma exposição aproximadamente de 90% no long bias, é uma exposição um pouco acima do neutro, mas se você for olhar né, a composição da carteira, é uma composição com um beta muito baixo. Então, assim, esse 90%, se for ver um beta adjusted, é para baixo de 70%, que é em linha com o neutro. Aí, vou dar fazer uma quebra rápida, tá? A gente tem desses 90%, basicamente 33%, que são empresas bond proxies, que seriam utilities, transportes e malls. Aí, acho que a gente tem uma TIR real nelas, já botando risco JCP tudo, entre 8% e 15%, tá? Contra uma NTNB de 5,5%. Tá? Se tiver reforma, tá? Eu acho que assim, são níveis de retorno de TIR reais, se a gente não estiver muito errado, umas estimativas bem atrativas. Tá? Depois commodities, né? Com 23% de commodities, aí o principal é petróleo, tá? Sendo Petrobras, Prio e Recôncavo. Aí a gente vê geração de caixa e dividendo entre
sei, 16% e 25% no próximo ano. Então, assim, é nível de valuation que eu considero muito atrativo. Tá mesmo Vale, né? A gente está pessimista com China, e dentro de China, eu acho que infraestrutura e construção civil é o pior dos locais para você estar em China. E mesmo assim, a gente, após acho que 3 anos sem nada de Vale, a gente comprou Vale. É uma boa parte no relativo contra as australianas e contra a Aço, mas a gente está com uma comprada em Vale por valuation, a gente acha que ficou muito barato. Passando de commodities, né, os domésticos, aí é uma soma de empresas pequenas. Historicamente, até acho que um dos segredos a gente ter ido bem nos últimos 2 anos, principalmente, é que a gente até estava short em várias dessas empresas, tinha uma exposição muito baixa, porque a gente achava que o valuation estava errado. E agora, assim, vários dos shorts a gente zerou, ou está zerando, ou reduziu muito, e está comprando empresas, exemplo, Arcos Dourados, Lojas Renner, Natura, mesmo Mercado Livre, que a gente achava cara, e agora acho que está num ponto atrativo. E para finalizar, o resto, né, aproximadamente uns 9% em financials, é uma posição de Cielo, a gente tem alguns shorts no setor também, e BPAC e XP. Então, somando, assim, acho que são vários cases diferentes, uma carteira balanceada, com um valuation que nos parece bem atrativo para o nosso cenário base. Então, acho que o principal risco, Samuel, assim, obviamente tem vários riscos, mas é que é um governo ruim, né? Como eu disse, ele é menos pior do que o esperado, mas é ruim e é um governo que vai gastar. E para gastar, né, ele tem 2 opções: ou ele explode o fiscal, que é muito ruim, ou ele arrecada. Né? No curto prazo, ele está conseguindo algumas arrecadações one-off, deve conseguir. Até isso, acho que vai ajudar a Petrobras, porque o governo não precisa do dividendo da Petrobras, acho que não é uma vontade deles, mas acho que é uma necessidade do governo. Então a Petrobras deve seguir pagando dividendo. Então tem que ver quem vai pagar essa conta. Existe a forma boa de pagar a conta, que é fazendo uma reforma tributária eficiente, que gera PIB de longo prazo, que ajuda o Doing Business Brasil. Existe a forma ruim, que infelizmente é a forma, né, geralmente escolhida desse governo, que é uma forma de ajudar amigos, que vai continuar sendo uma bagunça. Acho que é esse o resumo. Né? Só o nosso fundo, né, o mandato do Absolute Long Bias, ele é um mandato bem aberto. A gente tem espaço para fazer commodities, para fazer juros, para fazer renda fixa. Hoje a gente tem aproximadamente 10% do fundo, tá fora desses 90% em ações, que estão em renda fixas, alguns bonds e algumas debêntures. Como o Delábio falou, poucas vezes na vida eu vi prêmio nas debêntures locais. A gente comprou Localiza, por exemplo, a CDI mais 2,5, a gente comprou na Natura a CDI mais 3, né, uma empresa Netcash, compramos Stone lá fora, dólar mais 11, dólar mais 12. Então, acho que tem gordura nesse mercado de crédito, tanto local quanto offshore. Acho que esse é o resumo. Legal. Christian, na carta, naquele resumo super reduzido que vocês mandam mensalmente, estava lá que você estava com 82% comprado, você falou que está perto de 90%, né? Até aumentou. A pergunta aqui entre que níveis de exposição comprada você tipicamente roda dentro do Absolute Pace? É muito difícil essa resposta, Samuel. Infelizmente, o Brasil é um país com muita volatilidade. Né? Às vezes, ele é um país que parece que vai dar certo, tem preço bom, que o juros real pode cair, daí eu acho que tem um fluxo gigantesco para a bolsa. A gente tem pouca empresa boa, então como a gente tem algumas empresas boas num valor razoável, o dinheiro vai concentrar nessas empresas. Então alguns momentos a gente acha que o Brasil não vai cuidar do fiscal. Então a gente varia muito, a gente fica entre mais Historicamente ficou entre 40 e 100 ou entre 60 e 80? entre mais 20 e mais 120. Historicamente a gente ficou entre mais 35 e mais 105. Tá? Eu diria que uma velocidade de cruzeiro, é difícil falar, mas em torno de 70%. Tá? Que seria quase o beta adjusted de hoje. Além de long and shorts que a gente faz também, como o long and short do Lyon, né? É uma disputa por risco no fundo, né? Tanto vai bolsa offshore, bolsa local, long and short, crédito. A gente tem muito essa discussão, né? Da onde alocar melhor o risco. Quão rápidos são esses ajustes aí na carteira? E, Você diria que ao longo de um mês ou ao longo de 2 meses você poderia sair de mais 90 para 50, 40% comprado e vice-versa? Ou esses ajustes demoram mais? Na média, né? Eu sei que eventualmente um Wesley da vida, a greve dos caminhoneiros, o negócio pode te obrigar, ou mesmo o Covid, né? Pode te obrigar a fazer ajustes muito mais rápidos. Mas tirando os eventos extremos,
Como que é essa velocidade de ajuste da carteira? Ela é bem lenta, Samuel. A gente não é um fundo de trading, a gente é um fundo de carrego de posição. Sim, a gente tem muita discussão macro, a gente participa, a gente discute macro diariamente, Brasil, Estados Unidos, China, discute juros, discute inflação, discute Banco Central, discute o Galípolo, vai para Brasília. Mas eu diria, o jeito que a gente pensa na carteira, a gente tenta construir um cenário de médio e longo prazo. Os cenários de médio e longo prazo, eles demoram para mexer. Então a gente só muda a carteira de uma forma muito rápida se esse cenário de médio e longo prazo variar muito rápido. Ou o preço das ações variar muito rápido para cima ou para baixo. Tá, mas é um fundo de carrego de posição. Tá, por que isso? Saber se a bolsa amanhã vai subir ou cair, eu acho que é 50-50, acho que eu não tenho edge nisso. Tem gente que consegue fazer isso, se propõe a fazer isso. Alguns acho que até fazem bem, mas a gente prefere gastar o nosso tempo tentando checar se o nosso cenário de médio e longo prazo continua válido e se sim, qual que é a melhor carteira para ter naquele momento. E a melhor carteira é diferente do melhor ativo, né? A gente não é o fundo que procura a próxima Emiglu quando deu certo. A gente é um fundo que busca ter uma carteira diversificada, com apostas de diversas formas e que ela vá bem, idealmente, em todos os cenários, né? Obviamente isso é muito difícil, mas que tenha checks and balance lá na carteira. É que nem o Brasil, né? Você tem um checks and balance no Brasil, a gente tenta ter na carteira. Como essa posição de China hoje, que a gente tem Vale, né? Assim, tem Vale, às vezes a gente compra, a gente aproveita a volatilidade que está muito baixa, às vezes, para fazer uns call spreads, para fazer um put spread, a gente opera bastante isso também, para tentar melhorar o Sharp da carteira. Boa. Bom, maravilha. Cara, muito obrigado pela sua participação. Já estouramos aqui nosso tempo hoje, mas acho que foi por um bom motivo, né? Os papos foram bons. Gestores aí que têm conseguido se destacar com a cabeça um pouquinho fora da curva. E é isso. Cristiano, um abraço, pessoal. Obrigado Obrigado. por tudo aí. Pessoal, Cristian, por favor. Fabiano, Thiago, todo mundo te mandou abraço. Tá? É um prazer participar Abraço. aqui. Eu estou representando a Absolute, né? Tem muita gente Boa. trabalhando até agora e 24 horas por dia para ajudar o fundo a seguir com uma performance boa. Boa, boa. Um abraço, pessoal, lá também. E quem aguentou até agora, poxa, obrigado pela participação de vocês, pessoal. Vemos vocês aí no próximo mês. O papo do mês de outubro deve ocorrer no dia 9 de outubro, provavelmente, que é a segunda-feira do mês, mas todo mundo que está cadastrado aí, que se inscreveu, vai receber o aviso com antecedência. Boa noite, bom trabalho para todo mundo e nos vemos mês que vem. Abraço!